Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá, aqui quem fala é o professor Ivaldo para a nossa última aula no segundo bimestre, tá? E hoje nós iremos dar continuidade discutindo sobre o exercício físico e o sistema imunológico. O foco da aula de hoje vai falar um pouco sobre as doenças autoimunes e como o exercício físico pode contribuir no controle dessas doenças. Então vamos lá. Antes de tudo, vocês sabem o que são doenças autoimunes? Então, eu vou explicar. Antes, é importante a gente falar que nas aulas anteriores nós discutimos que o sistema imunológico funciona reconhecendo que o próprio corpo é estranho ou não, como vírus e bactérias, enfim, qualquer outro patógeno, tá? Para o nosso organismo. Além disso, mostramos que ele possui estratégias de eliminar esses invasores e nos defender de doenças, como por exemplo, produzindo anticorpos. E aí nós temos uma situação bem clara atual, né, que é essa questão do Covid-19. E também vocês aprenderam que problemas no sistema imunológico podem resultar em imunodeficiências e nos deixar mais vulneráveis a infecções. Foi o que nós discutimos na aula anterior, onde eu enfatizei um pouquinho a questão da discussão sobre o HIV. Então, na aula de hoje, respondendo a nossa pergunta, as doenças autoimunes, tá? São todas as doenças que atacam o sistema imunológico contra uma estrutura do próprio organismo, ou seja, é uma resposta autoimune. Tá? Todo mundo aprende na escola, né, como a gente discutiu, que o sistema imunológico existe para combater ameaças externas, como vírus e bactérias. Tá? Por sua vez, tá, as doenças autoimunes elas fazem parte de um grupo de doenças que tem em comum a produção de anticorpos contra componentes do nosso próprio corpo, por razões que a ciência ainda não consegue explicar de forma precisa. O nosso sistema imunológico fica confuso e reconhece as nossas próprias proteínas como agentes invasores. Ele acredita então que nosso corpo está em perigo e reage, produzindo anticorpos que atacam a si mesmo. Ou seja, o nosso organismo faz um ataque a si próprio, né? Fica uma questão bem confusa. A ciência ainda não consegue explicar. E aí nós temos o exemplo da diabetes tipo 1, tá? E aí temos outros exemplos, como a lúpus, por exemplo. Tá? Mas falando da diabetes tipo 1, tá? Ela ocorre uma produção inapropriada de anticorpos contra as células do pâncreas, tá? Que produzem insulina, levando à sua destruição e dando assim origem à diabetes. Já na artrite reumatoide, que é uma doença que atinge as nossas articulações, o corpo passa a produzir anticorpos contra as articulações, gerando dor e algumas vezes até deformações, tá? Na questão das cartilagens e tudo mais. Dessa forma, é como se o nosso próprio corpo nos deixasse doentes. Seguindo, tá? Essa imagem, ela sinaliza bem para vocês, de forma bem simples, o funcionamento, tá? A primeira imagem azul é a resposta imune normal. Então, um microorganismo invasor entra no nosso corpo, o corpo cria anticorpos, os anticorpos eliminam esses agentes invasores e os anticorpos nos protegem contra novas invasões desse mesmo invasor, tá? Por isso que nós tomamos a vacina, tá? As vacinas quando são crianças. Por isso que é importante, recentemente teve a campanha contra a gripe, a gente sempre está se vacinando também. E principalmente sobre essa questão do Covid-19. Alguns estudos aí discutem sobre a eficácia desses anticorpos. Por quanto tempo ele vai nos proteger, né? Será que vai ser algo que vai nos proteger para o resto da vida? Será que se o vírus passar por algumas mutações no nosso corpo, esses anticorpos, desculpa, que nosso corpo criou da vez que nós fomos infectados, eles vão reagir bem, vai acabar expulsando esses invasores e nos proteger? Então, essa é uma discussão bem, bem clara, tá? Sobre como acontece essa resposta imune normal, tá? Mas de forma bem simples é isso. O micro-organismo invade o nosso corpo, o corpo cria anticorpos,
os anticorpos eliminam esses invasores e criam uma proteção contra novas invasões. Enquanto que, nas doenças autoimunes, o sistema imunológico cria anticorpos contra proteínas do nosso próprio corpo, ou seja, a gente não foi atacado, mas o nosso corpo, de alguma forma, ele entende que sim, e aí ele cria anticorpos para eliminar essas proteínas. Então, ele começa a atacar nossos tecidos, nossos órgãos, a depender da doença que a gente estiver sofrendo, tá? E o resultado é uma inflamação crônica e danos nos tecidos, tá? Então, quem sofre com essas doenças autoimunes, infelizmente, na maioria dos casos, tem que lidar com isso durante toda a vida. E utilizam recursos farmacológicos, né, que são os remédios, e o exercício físico entra como um grande aliado no controle, tá? O que a gente vai ver a partir de agora. Tá? E aí, essas diferenças entre resposta imune normal na doença. De fato, as doenças imunes são mais comuns do que vocês imaginam. Como falei para vocês antes, elas são mais de 100 tipos diferentes que afetam mais de 8 milhões de brasileiros, dados do IBGE, tá? Na última pesquisa de 2017. Sendo que aproximadamente 80% dos quais são mulheres, tá? A predominância do gênero feminino, ela deve-se principalmente a um fator hormonal, pois a produção de estrogênio pode desregular a sua imunidade e levar ao surgimento dessas doenças, tá? Isso é o que a ciência explica até então. As doenças autoimunes são, em geral, doenças crônicas, ou seja, assim como falei para vocês antes, uma vez instaladas, provavelmente, infelizmente, farão parte de toda a vida do indivíduo. No entanto, seus efeitos e consequências mais graves podem ser controlados com tratamentos bem específicos a depender do tipo de doença. Nos últimos anos, tá? O exercício físico tem sido cada vez mais mencionado pela comunidade científica, ou seja, estudiosos da área, como um aliado não medicamentoso no tratamento e controle dessas doenças. Professor, então quer dizer que o exercício físico pode ser considerado como um remédio? Eu gosto sempre de falar isso, tá? O exercício físico é o melhor remédio, porque além de controlar diversos tipos de doenças e evitar que elas avancem, eles também previnem, tá? Que a gente fica doente ou sofra com algum tipo de lesão, enfim, em diversas situações. E isso aí tem diferentes explicações, seja pelo fortalecimento do sistema imunológico diretamente falando, seja pelo fortalecimento das nossas estruturas morfológicas, né, da questão músculo-esquelética e tudo mais, tá? Além da produção de proteínas, de enzimas, de hormônios que nos fazem se sentir bem. E ao contrário do que antigamente se pensava, a prática de exercício de forma regular ela é fundamental para portadores de doenças autoimunes. Antigamente, até hoje, né, infelizmente, a gente quando tem algum familiar que sofre com algum tipo de doença, alguém próximo, a gente pergunta se ele pratica atividade física, se ele costuma praticar algum tipo de esporte, ele sempre responde que não, né, porque acaba só sentindo um pouquinho de dor, incômodo, ficam muito cansados, enfim. Isso acontece principalmente por conta da intensidade de como a pessoa está praticando a atividade física, tá? Geralmente as pessoas acreditam que não precisam se preparar para uma determinada prática, mas não é bem isso que acontece. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá? E falando sobre o exercício físico nas doenças autoimunes, ele é capaz de regular tanto a resposta imune inata, tá? Quando a resposta imune é adaptativa, que a gente viu nas aulas anteriores, além da secreção de hormônios, tá? Fazendo com que, por exemplo, as endorfinas sejam liberadas durante o exercício, proporcionando benefícios relacionados à sensação de bem-estar, mas também pelo seu papel importante na regulação do sistema imunológico como um todo e no controle da dor, tá? Da questão das sensações, muito comuns em alguns tipos de doenças autoimunes. Assim, por meio da atividade física moderada, assim como a gente viu na aula anterior, tá? É possível melhorar a aptidão aeróbica, a força muscular, a mobilidade articular, a aptidão funcional, enfim, todas as capacidades físicas que envolvem a questão do organismo humano e até mesmo a questão do humor, melhorando consideravelmente a qualidade de vida desses pacientes. Aí vocês me perguntam, professor, mas o que é qualidade de vida? Como é que eu sei que eu tenho qualidade de vida? Qualidade de vida, ela não tem, termo qualidade de vida, ele não tem um conceito
que possa servir para todo mundo. Vai depender muito do que você tem como prioridades, mas de forma geral, ele leva em consideração os aspectos sociais, cognitivos, psicológicos, né, relacionados ao cognitivo, e a questão das estruturais do ambiente em que você vive, a sua autonomia física, seus momentos de lazer, a sua satisfação com o trabalho e relacionamentos com que você não tem, ok? Então vamos lá. E aí nós temos esse exemplo relacionado aos exercícios, tá? Nós temos a resposta imune inata e do lado nós temos a resposta imune adaptativa. E o exercício físico moderado, ele aumenta a atividade de células NK. O exercício intenso, ele diminui essa atividade, tá? O que faz com que aquela janela imunológica que a gente discutiu nas 3 aulas anteriores aconteça, fazendo com que nosso corpo fique vulnerável durante um espaço de tempo. Tá? O que é importante, tá? A gente está chegando ao fim, mas o que é importante ter em mente é que uma doença autoimune não faz da pessoa ela frágil ou incapaz. A gente tem que mudar esse conceito, tá? Todas as pessoas, principalmente aquelas que já sofrem com algum tipo de doença, elas devem sim praticar atividade física para controlar. Claro, deve ser levado em consideração diversos fatores, a proporção dessa atividade física, o tipo de atividade física que ela deve fazer, mas é uma orientação muito válida. Lembre-se que o exercício físico ele pode ser sim o melhor remédio, tá? Inclusive nós temos casos de pessoas que abandonaram tratamento baseados em medicamentos farmacológicos e adotaram apenas um estilo de vida mais saudável a partir da alimentação, da atividade física, controle do descanso. E aí eles conseguiram controlar as suas doenças. E foram diferentes tipos, tá? Assim como a hipertensão, a pressão arterial, que são mais comuns. Ok? E respeitando sempre os limites e encontrando o equilíbrio. Se exercitando de maneira mais adequada para a realidade, tá? E aos poucos nós vamos progredindo. Aqui eu falei nas aulas anteriores sobre a questão do moderado. Não é quer dizer que é moderado que eu não devo cansar, tá? Tenho que sim estar fazendo uma programação progressiva aí para que os efeitos do treinamento possam continuar aparecendo. Afinal, tão importante quanto praticar exercícios é respeitar o seu próprio corpo e permitir uma recuperação adequada antes do próximo estímulo. Assim, independente da sua condição física, o controle do volume, a intensidade e a recuperação entre as sessões são as chaves para que o exercício físico seja o seu aliado no combate e na prevenção de doenças. Tá? Lembre-se, é importante sempre uma prescrição específica para você. Isso não quer dizer que você deve esperar pelo um profissional de educação física estar orientando, mas sim que você deve estar atento a como seu corpo reage a diferentes estímulos. Então, permitam-se praticar diferentes modalidades esportivas, praticar diferentes tipos de exercício físico, para que aí você possa se conhecer. Tá? Por isso, exercite-se para cuidar da sua imunidade, que é o assunto do momento que todo mundo fala. Tá? Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouco de forma mais clara as informações que foram passadas e qualquer dúvida podem entrar em contato.